Olá pessoal, tudo bem? Mais um Trígono Coffee com um episódio muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente está aqui com a CMS, um dos primeiros, na verdade o primeiro escritório XP independente. Estão aqui com o meu colega, o Charles, que foi aí bastante premiado, com um dos melhores assessores. O melhor assessor, ficou entre os tops. Acho que vai ser uma conversa muito legal, com bastante aprendizado. Tudo bem, Charles? Como vai, Fusaro? Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Legal. Prazer participar do bate-papo, contar um pouco de história, um pouco do mercado, experiência. Vamos aproveitar esse tempo legal. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Charles, assim, a gente sempre começa, né, falando um pouquinho sobre você. Eu vi aí, eu tentei falar o seu sobrenome aí, Susskind, aí você me falou que não é nada disso. Mas me conta um pouco aí, quem é o Charles? Acho que para a gente começar e esquentar aí a conversa. Não, vamos começar pelo sobrenome. A pronúncia correta é Ziskin. Tinha trema antigamente. Ziskin? Tá. Ziskin, ele é um sobrenome de descendência judaica-polonesa. Inclusive, né, todo mundo me pergunta o que é esse número que eu estou usando. Eu vi agora. O que é o 536? 536. Essa é a quantidade de dias que os reféns ainda estão nos túneis de Gaza. Então, para chamar atenção, lembrar disso, desse sequestro contínuo e em massa, eu uso esse número quase que diariamente para lembrar todo mundo e todo mundo pergunta, né, o que é esse número, de onde vem. Muita gente faz brincadeira quando ouve o motivo, a resposta, acaba ficando sem graça, mas é uma forma de chamar atenção para o que está acontecendo, esse absurdo nesse mundo moderno, com coisas absolutamente inaceitáveis. O mundo está passando por um cenário difícil ultimamente e, muito legal essa atitude. Acho que a gente tem que sempre relembrar de coisas que desagradam a gente, né? Complicados de guerras e complicados no cenário macroeconômico também, né? Então, em tudo, né? O complicômetro está generalizado. O outro a gente até consegue resolver, né? Com certeza. Espero que a gente consiga resolver os dois. Boa. E Charles, o que significa mesmo o sobrenome? Então, essa descendência judaica polonesa, a pronúncia eu fiz a lição de casa e eu li. Fez, eu te falei, a primeira vez que alguém me vem com a resposta já, não com a pergunta, vem com a resposta. A gente aqui, além do óbvio, a gente olha tudo, eu brinquei com você, né, que a gente faz uma análise, né, das pessoas que vêm aqui, principalmente a conta bancária, né? Então a gente olha porque se tiver oportunidade a gente passa Pix. Então, essa parte vocês fizeram mal feita, senão vocês teriam me oferecendo uma boa luva pela entrevista. Mas essa parte é só brincadeira. Erramos, então. A análise não foi bem. Não, a análise bancária tá ruim, tá fraca. Mas o significado quer dizer criança doce em alemão. Criança doce, legal. Então, eu li também que é uma região da Bavária, é isso mesmo? Porque muito antigamente a família Susskind, enfim. Não vem da Bavária. Não. É Polônia, não tem nada a ver. Não, da Polônia mesmo. Boa. E aí, falando um pouco da CMS, do Charles, a gente começou no mercado financeiro em 2008. Não, mas primeiro assim, o que você é formado? Me conta um pouco Então, vamos lá. Você é casado? Bom, então um pouco do Charles, propriamente dito, vamos lá. A gente já vai falar sobre a CMS. Eu tenho 47 anos. Legal. Sou casado há 20. Boa. Tenho 3 filhos. Uma menina de 18, que entrou na faculdade de medicina agora. Que legal. Um de 16. E um temporão, filha da mãezinha, de 7 anos. 7 anos. Pô, aprendi tudo Nasceu com o mais em São velho. Paulo. Aprendi todas as coisas ruins muito cedo com os mais velhos. Então, é o mais complicado, mas também divertido. Ele dá uma dinâmica diferente para casa desde que ele chegou ao mundo. Legal. Então, é bem legal. Então, casado há 20 anos, formado em administração de empresas pela FAAP. Não trabalhei no mercado financeiro. Trabalhei na área comercial de indústria, fui gerente na Ambev, antes disso tinha sido estagiário na Unilever, trabalhei em agência de marketing, sempre na área comercial, mas meu background nunca foi da área financeira. Que legal. E a CMS, quando ela surgiu, justamente é porque eu tive uma educação financeira muito forte em casa. Então minha ligação com o rito de guardar dinheiro, investir dinheiro, ele faz parte da minha educação, né? Não é um negócio, um modelo de negócio, ou a busca de ganho patrimonial, até porque a gente foi fundado em 2008, mas vamos falar da CMS um pouco mais à frente,
mas a educação financeira que eu tive de aprender a guardar, e junto com aprender a guardar, meu pai é uma pessoa muito autodidata, ele estuda muito, ele lê muito, ele busca muita informação, e naquela época não tinha Google, né? Então era um tanto quanto mais complicado, mas ele também buscava muito como investir. Então eu cresci vendo meu pai guardar dinheiro, preocupado em formar patrimônio, né? E além disso também como investir, né? Eu falo que investir na poupança também é investir. É eficiente ou não, outra discussão, mas não deixa de ser seu pai fazia o quê? Meu pai, ele trabalhou também em área comercial de indústria. Tá. Não era no mercado financeiro? Não, tá. Zero mercado financeiro. Tá. Fui diretor da SKF Rolamentos, depois foi diretor da Weber Carburadores. Tá, boa. Aí montou uma distribuidora de autopeças, justamente pelo relacionamento que ele tinha na indústria. E mais pra frente ele montou uma corretora de seguros focada em seguro de vida. Isso nos anos 80, quando ninguém fazia isso. E ele montou esse negócio porque ele comprou um seguro, ele tinha perdido um amigo, diretor da Weber, e ele negociava aquisições da Weber pelas Américas. Numa viagem, falando sobre isso, né, os americanos falaram, como assim? E seguro? Você não tem seguro? Não, seguro. Brasil, seguro de vida. Pô, não é possível, você não pode não ter seguro de vida. Bom, comprou um seguro para ele, voltou ao Brasil, meus tios se interessaram, quiseram comprar, os amigos se interessaram, quiseram comprar, falou, pô, peraí, não preciso vender. O pessoal quer comprar. Entendi. E aí ele começou também, além da autopeças, ele começou com um mercado de seguro de vida. Já tinha antes de tudo, para variar, eu sempre deixo o café atrasado, então vou servir o café que já me cobraram aqui umas 10 vezes. Pode mudar o café por um chá no final. Prensa francesa, não é uma prensa, é uma prensa francesa. Falaram que é, O bom é que falaram, a gente acredita e tá tudo bem. Tá tudo bem. Ô Charles, e me conta aí, os seus avós vieram do exterior, é isso? O seu pai é brasileiro e aí a turma veio do exterior, veio da Polônia. Vieram da Polônia, tá. Né? Minha avó nascida, eu tenho hoje nacionalidade polonesa também, tá. Por causa dos meus avós. Meu pai é nascido no Brasil mesmo, né? Ele nasceu em Barra Mansa, tá. Né? Morou lá até uns 8, 10 anos. Acho que é Barra Mansa mesmo? É interior? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá. E aí, meus avós preocupados com a educação judaica, aí eles se mudaram para São Paulo e para poder dar uma educação judaica aqui em Barra Mansa, certamente entendi. Seria mais difícil. Entendi. Você estudou em escola judaica? Eu estudei em escola judaica praticamente a vida toda. Tá. Lá, você mora em Higienópolis? Ficou na comunidade? Ou não, moro perto do Shopping Dourado. Ah, tá. Porque tem a comunidade. Eu falo que a minha esposa ela tem clínica, né, de fisioterapia, enfim, da área da saúde, e é lá em Higienópolis, né? E 90% dos clientes são judeus, né? Porque é tudo muito próximo, né? O pessoal, principalmente muita gente idosa que faz a pé, e o pessoal tem um reduto grande ali, né? Tem uma comunidade muito grande, né? Em Higienópolis, tem muitos amigos, Jardins, e também lá para Eldorado, Iguatemi, que é onde está o clube e a Hebraica, né? É verdade, onde tem a Hebraica, tem razão, porque tem a Iguatemi ali também, né? Exatamente, então tem o Pinheiros e a Hebraica na frente. É verdade. São locais, e antigamente tinha muito no Bom Retiro, né? E aí migrou para Higienópolis há muitas décadas atrás. Tá. Boa, legal. E aí, você você está dizendo, né, que seu pai acabou ensinando, né, para você essa importância de guardar, né, e de investir, e aí foi desenvolvendo. Isso tem um motivo. Meu pai perdeu o pai dele, tinha 14 anos. Tá. E ele era o mais velho de 3 irmãos. Tá. Né? Meu avô tinha uma loja no Bom Retiro. E aí minha avó, imagina, 62 anos atrás, alguma coisa assim. Uma senhora viúva, uma senhora viúva, e tocar uma loja, então ela virou empresária, mãe, educadora, né? E a preocupação do meu pai sempre foi, pô, Deus me livre, se ele viesse a faltar cedo, graças a Deus ele é vivo até hoje, mas que minha mãe não tivesse os mesmos desafios que a minha avó teve. Então daí essa necessidade de acumular recursos e ter essa tranquilidade, até porque, como eu falei lá atrás, seguro de vida não era uma opção para o brasileiro, né? Sim. Esse é um mercado que ainda
Ele começou a se desenvolver mais nos últimos, eu diria, talvez 8, 10 anos, começou a ter algum desenvolvimento melhor, mais sofisticado, comparável ao estilo americano, mas até pouco tempo atrás era E o terrível. seu pai ficou com a corretora, era só vida ou tinha também Era só vida. Só vida. Só vida. E tem hoje seu pai? Não, meu pai está aposentado, ele mora em Israel, tá. faz uns 10 anos que Vocês ele são mudou para lá. quantos, Charles? Três irmãos. Três irmãos. Eu sou do meio. Você é o do meio. E os outros irmãos também são do mercado financeiro ou não? O meu irmão mais velho, sim, mas é sempre independente também. E um mora em Israel? E o menor morava em Israel, ele voltou de Israel em julho do ano passado. Você tem alguém religioso na família, assim? Meu irmão mais velho é bem religioso. Religioso. É. Legal, boa. Entendi. E o mais novo, zero. Mais novo, zero. É sempre assim, né? Eu sou do meio, eu sou equilibrado. Muito bom, muito bom. E você tem algum hobby? Eu gosto muito de esportes. Então, eu gosto principalmente de esportes de prancha. O que você faz? Então eu faço... Você surfa? Surfo, que legal. faço snowboard. Aliás, voltei agora do carnaval, meu filho quebrou o braço esquiando. Não houve o pai, usar proteção, essas coisas. Mas acho que agora ele aprendeu, graças a Deus não precisou operar, só quebrou, engessou. Mas que tenha servido de lição, já que não foi tão grave assim. Sim. E faz tempo que você surfa ou não? Faz quase 30 anos. Então você já passou tudo aí. Faço kite também, kite mais legal, recente. Legal. Mas é um esporte que curti demais. Jogo tênis, bola, parei faz alguns anos. Ainda tenho o sonho de voltar, mas preciso fazer academia direito para voltar, para não me arrebentar. Tem que estar bem fisicamente. Pô, eu um esportista, que nem eu sou um triatleta, eu faço praticamente nada. Não, tô brincando, eu jogo tênis. Então, eu gosto muito de esporte. Bem, gosto muito de esporte, eu sou aficionado em praticar esportes, curto mesmo. Legal. Aí você está dizendo que você na carreira, você foi para o lado comercial, enfim, acabou olhando essa questão do seu pai, né, e acabou indo para o lado financeiro. E como é que surgiu aí a CMS? Aí, conta para nós. Bom, aliás, tem um significado CMS? Ou é uma sigla? Cara, a gente fez uma pesquisa de mercado, investimento em marketing muito grande para chegar nas minhas iniciais, Charles Médio Susskind. Nossa, isso é fantástico. Eu não achei o seu sobrenome, eu no meio. Eu vou brigar com a minha produção, só passar o nome e o sobrenome. Muito bom, muito bom. Então, são minhas iniciais, falta de criatividade. Tá bom. Quem gosta de números normalmente não é muito criativo, né? Eu não sou diferente nesse quesito. Entendi. E a CMS, então, ela surgiu em 2008 e a minha esposa, quando a gente namorava, ela falava para mim: Chá, sua profissão perdida no mercado financeiro. Sua profissão perdida no mercado financeiro. Ela falou isso, assim, N vezes ao longo da nossa vida junto, namorando. Apesar de ter começado a CMS depois que eu casei. Ela estimulava você, que você falava que ela falava que a profissão perdida no mercado financeiro. Entendi. Mas por que ela tinha essa visão porque assim? Eu gostava de números, eu gostava de investimento, eu fazia pra mim e gostava muito. Não era porque você era muito econômico e não comprava as coisas? Também. Então, eu justamente podia buscar oportunidade de investimento, o que fazer com dinheiro, justamente que era econômico e sobrava para fazer isso. Né? Você tem que sobrar. Isso eu falo para os clientes, eu não vou deixar ninguém rico. Entendi. Eu vou cuidar do patrimônio, mas deixar rico eu não vou deixar ninguém rico. Entendi. Riqueza é trabalho que gera. Então ela falava para mim, então, tipo, legal. Muitas vezes minha profissão perdida era no mercado financeiro quando eu estava na indústria ainda. Até que um dia um amigo meu, que trabalhava em banco, ele virou para mim e falou: Poxa, Alão, por que você não distribui investimento? Você gosta pra caramba, você conhece, você não distribui. E eu, com meu profundo conhecimento, falei assim: Mas como assim? Te pagam pra você fazer isso? Em 3 meses o CMS estava aberto. Sério? É sério. Em 3 meses, isso no ano de 2008, primeiro semestre. Mas por que te pagam para fazer isso? Por que você foi? Eu não conhecia o mercado de distribuição. Eu era investidor. Mas você achou que era muito simples, é isso? Por isso te pagam para você fazer isso? Te pagam para fazer isso? Te pagam para distribuir, que nem um corretor de seguros. Te pagam para você vender seguro. Entendi, então, entendi. Eu não conhecia o mercado de distribuição. Eu era investidor. Mas você já investia? Já investia. Já investia. Já era investidor. Buscava o que fazer com dinheiro. Isso foi quando? 2008. 2008, tá. E aí? No primeiro trimestre de 2008. Aí você falou: Poxa, achei interessante, eu vou abrir, foi isso? Em 3 meses... Mas você não estava trabalhando na indústria? Estava trabalhando na indústria. Aí você saiu? Não, aí eu já tinha saído da indústria e aí eu estava trabalhando com o meu pai na corretora de seguros. Na corretora, tá. Aí você falou: Pô, pai, vou deixar aí, vou
Fui abrir a CMS. Tá. E aí, pô, era um período que, vamos lá. Não tinha XP ainda, né? Não, que XP. Não em 2008 a XP comprou uma corretora. É verdade. A XP comprou uma corretora em 2008. Até 2008 a XP era agente autônomo naquela época, né? Agora, assessor de investimento, naquela época ainda chamava agente autônomo. Sim, é verdade, agente autônomo. Famoso AAI. Eu não sei, né? Mas me contaram, porque eu sou mais novo, né? Então me contaram. Cabelo Dá branco, pra perceber. Essa aqui faz parecer um pouco mais experiente. Aí, então, primeiro saiu em 2008, pô, algumas coisas interessantes, né? Primeiro que eu escuto de muita gente, poxa, Elão, você começou na hora certa, né? Pô, verdade. Comecei na hora certa para desistir. Primeiro, em 2008 não existia plataformas. É verdade, era tudo manual, né? Não existia nenhuma plataforma. Segundo, em 2008 veio a crise. É verdade. Terceiro, no segundo semestre de 2008, eu comecei no primeiro semestre. No segundo semestre de 2008, teve a queda do Lehman Brothers. Ah, é mesmo. E a cerejinha do bolo, a pirâmide do Madoff. É verdade. Cara, depois de tudo isso, como você pode me dizer que o primeiro semestre de 2008 era o momento certo e você falar para o sujeito tirar dinheiro do banco para investir num gestor independente depois de toda essa crise e para finalizar uma pirâmide que desapareceu bilhões de dólares. O cara falava, vou tirar dinheiro do banco e investir num gestor independente. É verdade. Pô, momento certo pra quê? Era o momento certo pra procurar outro emprego. Sem dúvida alguma. Só que era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de números, eu gostava de lidar com dinheiro, né? Eu aprendi que a gente precisa cuidar do dinheiro. Acho que esse é um dos grandes diferenciais nossos. A gente não tá aqui para ajudar as pessoas a ganharem dinheiro. Boa. Ganhar dinheiro você vai ganhar no trabalho. Boa. Riqueza se gera no trabalho. Ah, olha o Warren Buffett, né? Vamos pegar o papa dos investimentos. Ele não ganhou dinheiro investindo. Ele ganhou dinheiro trabalhando. O trabalho dele é investir. Só que ele sabe as empresas, o que faz as empresas, como é que tá. Ele entra, ele pode participar de conselho. Então ele trabalhou. Sim. Não é que ele comprou ação, vendeu ação e ganhou dinheiro. Sim. Tem muito esforço. Né? E existe gráficos na internet da evolução patrimonial dele. Olha os últimos 20 anos e olha os 50 anos anteriores. Sim. É os últimos 20 anos que o negócio... obviamente, 20 anos atrás já tinha muito dinheiro. Sim. Mas o aumento foi, assim, estratosférico nos últimos 20. Exponencial nos últimos 20, né? Mas ele ficou... Grátis, né? Mas ele fez isso, ele faz isso, tá com 90 e pouco, começou com, sei lá, um pouco mais de 10. Ele faz isso há 80 anos, praticamente. Sim. É muito diferente. Né? E aí tem outra coisa. Investir é chato pra caramba. Por quê? O maior diferencial do investimento é tempo. Não tem atalho. Não tem como cortar. É verdade. Isso. Então, dinheiro é cuidado. E é engraçado que você está falando isso, né? Quando eu vim aqui para Trígono, para mim, fiquei bastante surpreso. A gente fala, pô, investir em ações, eu leio o relatório dos analistas e sei o que as coisas vão acontecer, né? Quando eu olhei aqui o trabalho que os nossos analistas fazem, pô, a gente vai nas empresas, pergunta para o cliente, para o fornecedor, e olha, e vai, indica conselheiro, quer dizer, é um trabalho assim muito minucioso, né? Então, não é comprar ação e vamos ganhar dinheiro, né? Eu me senti um fanfarrão. Pô, eu achava, porque o cara entra num detalhe, né? Realmente que é o que você falou, né? Pra gente ter, não é de graça, assim, do nada, né? Pra você, a não ser que você tenha muita sorte, né? Porque, agora, se você for olhar mesmo no longo prazo, é muito trabalho, né? Agora, como que foi, assim, com esse seu início, que foi muito difícil, né? Foi no momento exato, né? Tempestade perfeita para começar tudo a acontecer. Difícil continua até hoje. Olha o mercado como tá nos últimos anos. Hoje tá fácil, né? Hoje tá fácil. Como é que foi para você conversar com o cliente, você convencer, cara, olha, tem o Lehman Brothers, não, deixa um Itaú, deixa um Bradesco, vem colocar o dinheiro aqui. O que foi isso aí? Aliás, em que você colocava o dinheiro na época? Era ações, imagino, né? Porque não, fundos. Fundo de ações. Renda fixa? Fundo renda fixa, fundo multimercado, muito fundo multimercado. Tá. Como é que era, assim, pra você convencer o cara, porque nessa questão tão difícil? Bom, vamos lá.
Como que era, assim... Quem foi o primeiro cliente, você tem lembra? muitas questões de Quem como foi é o que era. primeiro louco que acreditou em você? Cara, boa Você pergunta. lembra disso, não? Não pergunto, mas tem uns clientes que estão comigo desde 2008, isso eu Olha lembro. que legal. Alguns estão comigo todo esse período, esses 17 Legal. anos de história. Legal, legal. E tenho muitos clientes que estão comigo há mais de 10, 12, 14, tenho clientes realmente há 17 anos e muitos há 12, 14, 15, vários. Graças a Deus, perdi cliente ao longo do tempo. Perdi, claro. Né? Você não vai satisfazer a todos. Mas perdi muito pouco. Porque acho que a gente faz um trabalho muito sério e, principalmente, eu acho que a gente tem o senso de responsabilidade com o patrimônio do nosso cliente. Né? Acho que esse senso de responsabilidade não é vamos trabalhar para ganhar dinheiro e, putz, o mercado tá ruim, deu ruim, sinto muito, Sim. foi o risco que a gente tomou. Não é assim que a gente pensa. Então, acho que, para mim, esse senso de responsabilidade, ele é marcante É um valor para o sucesso que a gente teve até hoje. Mas, voltando para essa parte da história, vamos lá, que são várias questões para juntar esse quebra-cabeça. Primeiro, naquela época, para fazer o cadastro, você fazia um cadastro para cada gestora ou para cada administrador, tinha que assinar o termo de adesão, tinha que reconhecer firma do cadastro, e aí eu aprendi, a gente aprendia a ser criativo. O Itaú, por exemplo, ele fazia o abono de assinatura. Tá. E o Itaú é o banco com maior capilaridade até hoje neste perfil de cliente que a gente atende. Então, os meus clientes, a gente assinava o cadastro e a minha assistente ia 2, 3 vezes por semana na agência do Itaú perto do escritório para abonar as assinaturas. Aí não precisava ir no cartório reconhecer firma. já tinha uma eficiência no processo. Cortava custo, cortava tempo, porque você sai no cartório de cada um dos clientes. Sim. Você podia ir em qualquer agência do Itaú e conseguia fazer o abono da assinatura. Entendi. Então conseguimos encontrar aí um atalho bem eficiente, Entendi. né? Então fazer o cadastro. Aí na hora de aplicar, putz, vou fazer uma carteira. A gente trabalha com Asset Allocation desde a nossa origem em 2008. Confesso, eu não conheço ninguém que trabalhava independente fazendo Asset Allocation em 2008. Não conheço ninguém mesmo. Por isso que a gente é o primeiro escritório da XP de assessoria de investimento. Tem outros escritórios mais antigos que a gente na XP, poucos, mas tem. Mas de assessoria de investimento não tem ninguém. Tanto é que a gente assinou contrato com a XP, pulando um pouco, depois a gente volta, em 2011. Nossa, que legal. Né? 2011 foi quando a XP criou a plataforma. Eu me lembro da reportagem que saiu no Valor Econômico. Caramba. Que a XP estava montando o shopping financeiro. E aí, como é que foi você? Deixa eu voltar para 2008 aqui. Então era o cadastro, aí tinha que assinar o termo de adesão para cada fundo. Aí vamos dizer que você ia aplicar em 3 fundos. Não, mas como é que era o pitch que você fazia pro cliente? Fulano tal. Não, primeiro eu vou falar do operacional. Você aplicar em 3 fundos. Mesmo que fossem 3 fundos da mesma gestora. Vamos dizer que você aplicar no renda fixa, no multimercado e no fundo de ações da mesma gestora. Eram 3 TETs. Vou aumentar o risco, vou tirar do renda fixa e vou aplicar no de ações. Então você vai aplicar no Sirius, que é da Trigo, no renda fixa, no Delphos, que é dividendos, e no Flagship, que é de ações, o nosso fundo de small caps. Aí você vai trocar então do renda fixa para ações, small caps. Boa. Você pediu o resgate, o dinheiro voltava para sua conta bancária, você tinha que fazer uma outra TED para o outro fundo. Entendi. Não, era um operacional e a gente não tinha nenhum controle da movimentação financeira. Caramba. Operacionalmente era maluquice. Eu não conheço até hoje ninguém que fazia isso lá atrás. Caramba, não conheço mesmo. Loucura. Então, a gente faz parte da história desse mercado financeiro, sem nenhuma dúvida. Então, o operacional era bem complexo, era bem difícil. Quanto tempo, assim, para fazer isso aí? Não dá para fazer no mesmo dia, né? Não, o cadastro era de papel. Caraca. Então, o cadastro podia demorar... Aí eu já tinha relacionamento com as gestoras, com os administradores, conseguia fazer isso em 1, 2 dias, normalmente eu conseguia fazer. No começo era mais complicado, você vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo os atalhos, você vai ganhando eficiência operacional. Loucura, cara. Né? Então, e aí a parte, e ainda mais passando
né, essa questão de 2008, a crise, etc., e pirâmides financeiras que focaram em todo lugar, no Brasil não teve pirâmide financeira. Por que no Brasil não teve pirâmide financeira dentro de produtos regulados? O Brasil é um mercado extremamente desenvolvido, muito mais que o mercado americano. Estou falando na questão de segurança. Controle do Banco Central, CVM. O Brasil tem a figura de gestor, administrador e custodiante. Então, eu tinha que dar essa aula para o meu cliente. O gestor é quem toma a decisão. Se é um fundo de ação, se vai comprar Petrobras, ou se vai comprar Movida, ou se vai comprar Vale, varejo, commodity, exportadora. É o gestor que vai tomar essa decisão, que ele vai comprar. O administrador vai controlar se o que ele está fazendo está dentro do regulamento do fundo. Sim. O fundo renda fixa não pode comprar só na Petrobras. Sim. Responsabilidade do administrador. E o custodiante guarda os ativos. Por ter essa separação, hoje ninguém mais fala disso, eu não falo mais disso nenhuma, eu não falo sobre esse assunto há mais de 10 anos. Né? Já mas era assim claro, lá atrás. Né? Era assim lá atrás, as pessoas tinham que entender que o risco patrimonial dele era em relação ao tipo de investimento que ele decidiu fazer. Sim. Se é ação, se é... Mas ninguém ia pegar o seu dinheiro e ia levar, né? Você não estava no seu poder. Não estava. E os administradores eram a BEM, do Bradesco, Intrag, do Itaú e a Mellon. Sim. Essas eram as 3 grandes administradoras. E eu trabalhava só com fundos que você tinha gestão e administração de entidades, grupos diferentes. Então, eu estava tranquilo. Entendi. Quanto à seriedade da alocação. Podia estar errado na qualidade de gestão. Sim. Mas é uma coisa que não estava de acordo, mas não é seleção. Mas quanto à segurança patrimonial, desse tipo de coisa, dinheiro sumir, etc. Então, eu fazia essa educação financeira com o meu cliente para ele começar. Entendi. Eu conto uma história hoje de um cliente que está com a gente na CMS, nem sou eu que atendo mais ele hoje, mas ele tem hoje com a gente coisa de 4 milhões de reais, e eu fui para Guarulhos para ele investir 10 mil reais lá atrás. Então, é um trabalho de muito longo prazo, e naquele momento era um trabalho de muito medo da pessoa tirar dinheiro do banco. Sim. Para você ter uma ideia, a área de gestão de clientes mais alta renda do Itaú, né, hoje é chamado de Ion, lá atrás chamava o GPAT, Gestão de Patrimônio, foi criado em 2013. Os bancos não tinham nenhuma área para cuidar de investimento dos clientes. Loucura, né? Ou era private ou estava no varejão. O cara que era profissional de T era por renda. Mas não tinha especialista de investimento. Era o gerente do banco vendendo o produto do banco. É incrível que isso é muito recente, né? 2013 foi criada essa área do Itaú, foi de 12 anos atrás. É incrível. Então, eu vi e participei de toda essa mudança do mercado financeiro. Então, independente de 2008, cadastro independente, eu tinha um sistema que eu consolidava o investimento dos meus clientes. Meu cliente conseguia ver os fundos que ele tinha por boleta de aplicação, ele tinha volatilidade da carteira dele, ele tinha rentabilidade. Pra você ter ideia, a XP implantou isso, a rentabilidade, né? Não estou nem falando do resto. Sim. O resto eu cobrei questão de volatilidade da carteira, que não tinha como lançar, mas lançou rentabilidade em 2017. Não, desculpa. Ele retroagiu para 2017, foi 2018 que lançou o sistema atual, que rentabilidade da carteira. A volatilidade incluiu um pouco depois ainda. Caramba, que loucura. E eu tinha isso em 2009. Em 2009? 2009, tinha contratado um sistema da Senior Solution. Sei. Que mudou o nome... Que era fazer muito de RH, não era? Não começou com RH, mas Senior, eles né? mudaram o nome, agora não lembro como que foi o nome. Eles até chegaram a entrar, acho que no Bovespa Mais, lá atrás. Tá. Eu acho que era Senior, não? Mudou? Não, mudou. O nome mudou. Mudou, mas era Senior Solution, tinha... E eu resgatava meu cliente por boleta. Se eu tinha uma boleta de 400 dias e outra de 600, eu resgatava a boleta de 400 que estava mais longe da próxima alíquota tributária. Eu conseguia fazer isso. Você conseguia antecipar. Eu não conheço ninguém que consegue fazer isso hoje. Eu fazia isso em 2010, 11. Caramba, que loucura.
E me fala o seguinte, Charles, quando você começou, e assim, quando que você viu que o negócio ia dar certo, né? Porque foi um ano turbulento, foi no ano seguinte já, demorou mais um tempo, como é que foi isso? Tô esperando ainda dar certo. Pô, você tá com 4 bi, pô. Tá muito ambicioso. Putz, era o que eu queria fazer. Tá. Né? Como eu falei, minha esposa sabia o que eu queria fazer antes de eu saber, né? Hoje tem aquela figurinha, né? Vou perguntar pra minha mulher se eu quero, sim. Mas o meu é a realidade e a mulher sabia o que eu queria fazer antes de eu saber. Entendi. A verdade é essa, porque ela me falava isso explicitamente. Com a mulher a favor é muito mais fácil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é uma coisa que não posso reclamar. Tem uma parceiraça em casa que ótimo. apoia muito. Legal. Até que quando eu comecei a CMS, ela ganhava mais dinheiro do que eu. Como que é o nome dela? Denise. Ela não é do mercado financeiro. Não, mas do mercado financeiro. Sorte. Mas ela fez relações internacionais. Ah, boa. E aí, em segundo ano já estava dando certo? Como é que foi? Não. Ó, eu comecei em 2008. Tá. As casas não assinavam contratos de distribuição com pessoa física. Eu dei entrada na CVM pessoa física em junho. E aí, não agente autônomo não podia ter mais do que 2%. Para não ser uma empresa unipessoal, por questões legais, etc., eu coloquei meu pai com 1%. Tá. A CVM negou. Porque tinha que estar explicitamente no contrato que não pode ter mais do que 2%. Resumindo, a entrada que eu dei na PJ em junho foi ser aprovada só no final de novembro. Tá. Aí fazer os contratos com assets, eu já estava trabalhando, mas sem ser remunerado. Entendi. Se isso era crime, já prescreveu, então beleza. E aí, então quer dizer, você começou a ganhar dinheiro, alguma coisa entrou em 2009. Minha primeira comissão foi em fevereiro de 2009 de R$347. Quanto? R$347. Deu pra pagar o almoço, o jantar, né? Não, você tinha que pagar contador, não esquece disso. É verdade. E a taxa de assessor ter que pagar PF e PJ era muito mais cara. Então não pagava nada. Não, nada. E aí, no carnaval de 2009, eu já tinha um patrimônio, então os contratos sendo feitos, e eu tinha aí uma planilha de comissão esperada dos fundos, por mensal, por PL, não sei o que lá. Eu lembro um amigo meu passou por trás, estava com essa planilha aberta, no carnaval estava trabalhando, aí ele olhou e tava lá, era coisa de 8 mil, 10 mil reais, falou, caramba, Xalão, já tá aí? Legal, hein? Eu falei, já. Por ano. Aí ele sem graça virou pra assim e falou assim, tá. E quando que o negócio começou a dar certo? Foi o quê? Uns sempre deu certo, porque... Não, quando começou a ganhar, né? Não, desse ano sempre deu certo. Mas não, primeiro, ganhar é muito subjetivo, né? Já começa por aí. Mas, 2009... já estava entrando um fluxo, sabe? Não era expressivo, mas o negócio crescia dia a dia, mês a mês. Você tem a rentabilidade, você tem a captação. Sim. Se você faz o trabalho direito, o teu negócio ele é crescente e constante. Hoje tem CDI a 14. Sim. Então, male, você deveria crescer o teu patrimônio em 14% ao ano, sem fazer nada. Sim. Você não pode perder. Claro. Mais captação, se você consegue entregar e dar um resultado, isso aqui é um negócio exponencial de longo prazo. Qual que você acha que foi assim o maior desafio na sua carreira? Você acha que foi esse início que você contou que foi mais difícil ou ao longo teve um outro desafio mais desafiador? Você acha que pode dizer assim? Eu nunca pensei em parar. Com todos os desafios de 2008, né, segundo salário de 2008, que era o momento perfeito para parar, eu nunca pensei em parar. Nunca pensou em desistir? Não, nunca pensei em desistir, nunca tive esse questionamento. Né? Primeiro porque eu não sirvo para ser funcionário. Eu não tenho perfil, eu não levo desaforo para casa, respondo na lata, o pessoal me conhece, sabe bem disso. Fred sabe disso, já conheço o Fred, estava aqui, né, o Mesnick, desde que ele tinha o Maitá, tô falando disso de mais de 15 anos atrás, eu bato de frente mesmo, sem dó. Então, numa empresa você tem que ter mais equilíbrio, vamos dizer. Mais político, vamos dizer assim. Mais político, eu não tenho essa paciência. Entendi. Então, eu sabia que para eu dar certo profissionalmente, eu tinha que dar certo fazendo do meu jeito. Sempre, onde eu trabalhei, sempre entreguei resultados, sempre tive uma boa performance. Eu sempre fui muito dedicado.
onde eu estive. Então, primeiro, sabia que eu tinha que dar certo. Segundo, eu gostava de números, gostava de investimento. Já fazia parte do meu dia a dia antes de trabalhar com isso. Legal. Né? Então, a hora que fui trabalhar com isso, eu fui trabalhar com o que eu gostava. Entendi. Facilitou muito. Absurdamente. Tem seus altos e baixos, tem seus momentos difíceis, sem dúvida nenhuma. Mas pensar em desistir nunca, né? O que mais cansa é quando você cresce. Né? O crescimento, ele também vem com uma carga. Sim. Né? Não é fácil. Não é simples. Legal. Tá grande. Tá ganhando dinheiro. Você, né? Todo mundo sabe a tua vida melhor que você, né? Pelo que você ouve no mercado, o pessoal sabe mais do que você. Tá grande, tá ganhando dinheiro, tá isso, tá aquilo. Então, adoram falar. Sim. Né? Se viessem conhecer a cozinha direito, tem momentos que eles vão estar certos, momentos que estão errados. Né? Mas o crescimento, para mim, foi a fase mais difícil, mais complicada. Tá. Né? Crescer gente, lidar com pessoas, né? E quem lidar com números não é normalmente a melhor pessoa para lidar com pessoas diretamente. Ainda mais, como eu falei, eu sou muito direto. E quando você lidar com gente, você não pode ser direto muitas vezes. Então, essa é uma das coisas que talvez seja isso que uma das coisas que você mais teve dificuldade, assim. Sem dúvida. Aprendi muito. Aprendi muito, cresci muito nesse quesito, mas ainda tô longe de ser um expert em lidar com pessoas no dia a dia. Não, é engraçado isso, né, Thiago? Porque quando a empresa vai crescendo, né, toda a organização, você vai lidando com muito mais gente, né? Então, muito mais responsabilidade, aí o problema vai aumentando, né? Porque... E você tem que começar a lidar com muitas 45, coisas que você não quer lidar. Exatamente. Que não é o que você gosta. Então, é um desafio. E são escolhas. E são escolhas, mas a gente conseguiu passamos momentos muito legais, muito divertidos, momentos de estresse, nervosismo, pouca dormida, mas, sempre sobrevivemos e vamos para a próxima. E hoje a CMS está com 45, né? Funcionários. 45 pessoas. 45, 4 bi, né? 4 bi de patrimônio. Isso, de patrimônio, de 3.500 clientes, mais ou menos. 3.500, tá. Boa. Então, estamos crescendo, seguimos andando para frente. Ótimo. E qual que é o perfil lá dos clientes lá? Então, nosso plano principal é atender investidores acima de R$1 milhão. R$1 milhão, tá. Né? Mas tem uma carteira muito grande de clientes abaixo. Como eu falei, um cliente de 4 milhões começou com R$10 mil. Uhum. Hoje a gente não traz mais cliente de R$10 mil, até porque você não vai conseguir ter um profissional que vai dar alguma atenção para um cara de 10, 50 mil reais. Entendi. Né? A gente tem uma mesa digital para atender clientes menores, mas aí é muita gente, aí é menos o trabalho de assessoria, é um cuidado de alocação, mas no dia a dia, né, você não consegue ficar tão próximo de um cliente de 100, 200 mil reais para ter um profissional... para manter a qualidade, né, o relacionamento, enfim. Quando você vai entrando em clientes maiores, você consegue se dedicar mais tempo, você vai entender a vida dele, o momento de vida, alocação, eficiência tributária, eficiência sucessória. Você começa a entrar em uma série de questões muito mais profundas, que você não vai conseguir fazer com um cliente pequeno, porque você não vai conseguir ter uma pessoa remunerada para dar esse nível de atenção. Né? E essa é uma preocupação que a gente tem. Então, no cliente menor, a gente tem preocupação da alocação estar bem feita. Né? Quanto isso é assessoria, quanto não, quanto é só alocação. Sabe? É uma questão complexa. Porque as pessoas, o dinheiro que está lá é um dinheiro que ele espera atenção. Ele espera um cuidado. Então, esse cuidado a gente não abre mão de fazer uma alocação correta. Entendi. Mas o tempo dedicado, obviamente, é menor, é um negócio mais massificado, menos personalizado, obviamente. Agora, você colocou uma coisa que eu achei muito legal, né? Essa é até por filosofia, não sei se é um valor seu, um valor da empresa, né? Que é você, que você comentou, poxa, eu tenho que ajudar o meu cliente a manter o patrimônio. Ele vai ganhar dinheiro com o esforço do trabalho dele, então acho que assim, isso aqui não é uma coisa para você ficar rico pensando no investimento, né? Então, interessante. Qual que é o diferencial, assim, da CMS, assim, se você fosse colocar, esse é um deles, de deixar claro, qual que você acha que, se o cliente fosse investir em vocês, o que você acha que é diferente, assim? Então, em primeiro lugar, é o nosso senso de responsabilidade, tá? Isso é uma coisa da cultura da empresa
que vem da educação financeira que eu tive. Tá. Né? Pô, a educação financeira que eu tive foi a preocupação do meu pai de formar patrimônio, Deus me livre, ele viesse a faltar cedo, que foi o que aconteceu com ele e com o pai dele. Legal. Então essa é a preocupação dele. Então, a minha educação financeira colocou dentro da minha profissão o senso de responsabilidade com o patrimônio das pessoas. Legal. Então não é o ganhar dinheiro, o rentabilizar dinheiro. Óbvio que no fim das contas, no médio e longo prazo, nossa função é rentabilizar esse capital. Mas rentabilizar esse capital não é tomar risco para dar 150, 200, 300 CDI. É ajudar a rentabilizar com cautela. Uhum. Né? Boa. Toma risco? Claro que tomamos risco. Mas quanto? Qual o tamanho? Tomar risco é normal no mercado financeiro, nos investimentos. Claro. O problema não é o risco. Onde as pessoas se arrebentam? No tamanho. Não é no risco. É no tamanho que ele tomou. Aí que tá. Nosso negócio não é apostar. Nosso negócio é alocar. Ótimo. Então esse senso de responsabilidade por essa educação, na minha opinião, é o nosso principal diferencial, assim, Legal. mais disparado. Legal. O negócio não foi criado porque dá dinheiro. Afinal, 2008, como eu falei, eu não conheço ninguém que fazia isso em 2008. Quando eu assinei contato com a XP em 2011, eu era um ET dentro da XP. Para a maior parte dos escritórios, eu era... Olha o coitado do alocador, não ganha dinheiro. Era o coitado do alocador que não ganhava dinheiro. Uhum. Por quê? O ROA de quem estava tradando na bolsa... Não dá para comparar. Não, Né? sim, para cada real que eles tinham tradando, eu precisava ter de 6 a 10 reais para ganhar a mesma coisa. Ou seja, se o cara tinha 10 milhões, eu precisava ter 60 a 100 milhões para ganhar igual ele ganhava. Então era um ET naquilo lá. Entendi. Mas essa é a nossa essência, é a origem do negócio, e não foi um negócio criado porque dá dinheiro. Que a gente vê muita gente saiu de banco, abrindo escritórios. Nada contra isso, são as pessoas procurando seu lugar ao sol, muito legal. Muitos deram certo, outros acabaram não dando, quebrando a cara, voltaram para CLT e etc. Mas a nossa origem é diferente, porque não foi um momento pujante desse mercado, e não é que nem foi um momento pujante, ele não existia. Não existia. Então, basicamente, a gente ajudou a criar esse mercado literalmente do zero. Então esse era um negócio que eu queria fazer, não um negócio que dava dinheiro. Tive sorte de encontrar minha profissão, que eu amo fazer. Tive sorte de acompanhar, fazer parte da mudança desse mercado. Né? Tive a competência de fazer as coisas direito, com esse senso de responsabilidade. E aí a gente aprendeu uma palavra muito forte dentro do escritório. E aí foi um trabalho de marketing com uma grandíssima amiga da minha família, diretora de marketing de uma empresa gigante, de uma senhora de 80 anos, mas é um avião. Legal. E num trabalho que ela fez entrevistando toda a equipe, ela veio, esse senso de responsabilidade, ela traduziu em uma palavra: cuidar. E ela ouviu muito na conversa com as pessoas do escritório, né, com os sócios, os colaboradores, essa palavra. Ela trouxe essa palavra, eu sempre falava de senso de responsabilidade, e ela trouxe a palavra cuidar, que a palavra principal que ela ouviu dentro do escritório é a nossa responsabilidade de cuidar do patrimônio das pessoas. E isso me marcou muito. Esse trabalho marcou muito, e por trazer uma palavrinha. Legal. Mas ela conseguir traduzir como a gente via nosso trabalho, como a gente via a nossa função, traduzido para uma única palavra. Sabe o que é interessante que você está falando, Charles? Porque na minha convivência, principalmente aquelas pessoas que não são do mercado financeiro, sempre eles vêm falar comigo que às vezes um agente autônomo se aproxime, fala, e a grande preocupação deles é com o patrimônio, porque às vezes eles têm a impressão que vai ser uma loteria, né? Então, você está falando realmente está muito em linha, né? Vai ao encontro com as necessidades, pelo menos de grande parte das pessoas que eu converso, de ter esse cuidado mesmo, de cuidar o dinheiro como se fosse o seu, quer dizer, tá aplicando, porque as pessoas, de uma forma geral, são muito conservadoras aqui no Brasil por vários fatores, mas economia, enfim. E falta de conhecimento também é muito grande. Exatamente. Tem uma ignorância financeira, enfim, aquela coisa toda. A gente também, como país, sempre teve aí uma cultura de não aplicação. Até
bem pouco tempo atrás, a poupança que dominava, e vão combinar, né? Então, eu acho isso é muito legal, muito, muito parabéns aí. Eu acho que vocês captaram aí, tenho certeza que uma boa parte das pessoas, né? Nossa, graças a Deus, né? Esse cuidado, ele é recorrente e com o tempo, com conhecimento, você ganha autoridade para se impor. Eu acho que esse é um outro problema que eu vejo muito nos assessores em geral. É falta de capacidade de imposição. Imposição não é impor alguma coisa, mas é ele se posicionar como autoridade nesse quesito. A gente não tem como obrigar o cliente a fazer isso ou aquilo, né? Até porque o nosso trabalho não é discricionário. Tudo é mediante aprovação. Mas a gente tem que ter o conhecimento para poder nos posicionar de forma firme. Um exemplo, um cliente recentemente teve no escritório, sentou comigo e falou assim, minha carteira no outro lugar tá melhor. E com a gente ele tem 15 milhões, fora ele tem 13. Aí eu virei para ele, com toda a sinceridade, falei assim, já olhei tua carteira e eu não vou mudar a sua carteira. Eu não vou mexer na sua carteira. Se você quiser mexer na sua carteira, pode pegar ela, levar para outra instituição e mudar lá. Porque a sua carteira está muito bem estruturada, não vejo nenhuma necessidade de mudança, então eu me recuso. Eu não tenho o poder de não deixar você fazer. Até dei um exemplo para ele. Na reunião me veio aquela cena do filme Big Short, quando o gestor fecha o fundo e não deixa o cara resgatar. O cara queria matar ele, literalmente matar, queria mesmo. Se tivesse uma arma, matava ele. Mas no fim das contas o cara ganhou centenas de milhões de dólares porque o cara fechou o fundo. Eu falei, eu não tenho o poder de fechar para você não movimentar. Mas eu tenho a crença de que eu tô fazendo a coisa certa. Então eu não vou mexer na sua carteira contra a minha crença de que eu estou cuidando do seu patrimônio. Boa, até porque você é especialista, né? Não quer dizer que a gente vai estar certo, a gente vai errar. Sim. Né? A gente vai errar ao longo do tempo. O mercado ele muda muito. A gente falou no começo sobre a questão de guerras e cenário macroeconômico. Pô, a gente tem a guerra da Ucrânia e Rússia que impactou em fertilizantes, pandemia, etc. E trigo, não sei o que lá. Tem, Oriente Médio em Pavorosa, vai ter uma guerra com o Irã, não vai ter guerra com o Irã, como é que vai ser? E os Houthis fechando o canal. Pô, você tem assim, então, aí o Trump começa a impor tarifas de 25%. Pô, ele tira a fichinha lá, hoje é esse que eu vou pôr 25%. São coisas que não estão no nosso controle. Sim. Então a gente pode ter a visão de uma coisa e, mesmo que a gente esteja certo daquela visão, alguém mexe, né? A asa da borboleta que muda o mundo, mais ou menos alguém mexe algum pauzinho e toda aquela estrutura que estava correta naquele momento, talvez, ela muda drasticamente. Muito efêmero. E aí a gente volta no que a gente falou agora há pouco. O problema não é errar, o problema é tamanho. Sim. De novo, então, as coisas acabam voltando para as mesmas questões técnicas. Sim. E se você tem conhecimento, você consegue impor para o cliente teu pensamento, tuas crenças, se você acredita que está fazendo a coisa certa. A decisão final é dele. Mas eu penso desta forma. A minha cabeça está assim. Para o teu perfil, para o teu plano, para os teus objetivos, eu acredito que esse caminho está bem feito. E tem a sua experiência também, né, Charles? Você passou por muita coisa, acho que isso contribui também, né? Porque a pessoa que vai resolver aquilo de uma hora para outra, assim, não tem muita bagagem, acho que também é um pouco mais difícil. Né? 4 casos, então, bem rápido dessas coisas que a gente passou. A crise de 2008, a Dilma, né, que foi um momento bem crítico, com juros a 7,25, inflação a 6, né, era crítico. Tivemos um evento relâmpago, greve dos caminhoneiros. Inclusive, a festa de 10 anos da CMS foi na semana que começou a greve. Se a festa fosse uma semana seguinte, não ia ter festa. Porque as pessoas não estavam saindo de casa por causa do combustível. Então tinha acabado de começar. Não teria festa na semana seguinte. Que loucura. E a pandemia. Então só 4 casos rapidinho, para ter uma ideia. Alguns mais longos, outros mais curtos, mas cada um desses teve um impacto significativo no mercado e nas carteiras. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse que começar, você mudaria alguma coisa? Não. Nada? Não.
Nada. Sou muito feliz, muito satisfeito com o que foi feito, os períodos bons, os períodos ruins de aprendizado. Então, a única coisa que eu tiraria da história seria o Covid. Essa realmente, acho que tem muita gente. Mas na questão empresarial, aprendemos muito. Tá. Tivemos erros que não gostaríamos de ter feito? Certamente. E os maiores erros foram na questão de crescimento. Boa. E tá tudo bem, a gente aprendeu com os erros também para crescer da forma correta. Faz parte. E qual o melhor conselho que você já recebeu? Bom, que eu já recebi? Putz, não... Meio na cabeça, não... Não se recorda? Não, conselho diretamente, mas pô, eu acho que o principal foi... O principal conselho para mim foi a educação financeira que eu tive em casa. Tá. Cuidar do patrimônio, não viver como se não existisse amanhã. Né? Hoje, pô, depois de muito tempo eu sempre fui muito contido, tá. Né? Ainda mais sendo judeu, para muita gente, mão de vaca, eu não vou duro, eu não vou fazer piadinha aqui. Mas você já ouviu isso tudo ao longo da vida, mas foi um aprendizado muito grande. Graças a Deus estou vivo e com saúde, né? Sim. As pessoas que vivem como se não houvesse amanhã, Boa. não sei se vou estar vivo, também não sei, tá. Mas graças a Deus cheguei até aqui com saúde e consegui construir, por causa desse controle que eu tive, uma situação financeira que hoje eu tenho uma vida mais tranquila, na questão de gastar, de esse tipo de coisa. Então, isso veio muito talvez seria o melhor conselho que eu já tive, foi o que acabou virando a minha profissão, tá. Que é cuidar do dinheiro, formar patrimônio pro amanhã, e não como se não houvesse amanhã. Legal. E agora a gente vai entrar numa parte agora que a gente chama do momento high frequency. Na verdade é o Maria Gabriela. A gente faz um bate-papo rápido aí. Sacanagem, porque eu não tenho nenhuma resposta na cabeça. Falaram isso depois. Então, é pegadinha comigo, viu? Tão de sacanagem comigo aqui. Não, mas é fácil. São coisas simples. Qual que é uma cidade inesquecível para você? Israel, vou dar um país. Para mim é um país assim, quem chega lá, quem não conhece, chega lá, fica absolutamente impressionado de como esse país, a pujança, a modernidade dele. Um lugar que você não conhece, mas que você gostaria de ir? Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja, assim, aquela região inteira, Tailândia, toda aquela região, não conheço nada e gostaria de conhecer. Eu quero aprender a voar. Eu também. Bom, tá quase aí, né? Vai sair da Embraer aí, né? Vai sair os carros. Mas para aprender IA também faria bem, profissionalmente. Não tem conhecimento. IA mesmo? IA, acho que é uma coisa que ajuda muito profissionalmente, né? Te dá velocidade, você consegue ganhar eficiência. Pô, tempo. Boa. Um filme. Pô, da infância tem alguns, né? A gente tá até brincando antes, foi o que a gente falou, né, Mari? A gente brincou, falou de Goonies, né? Aquele filme de criança. Pô, alguns filmes que marcaram, mas filme tem muito filme bom. Pô, esse sentido aí, pô, surpreendente a história. Aí vai. Esse aí vai longe. Boa. Bastante coisa. Uma pessoa que você admira? Meu pai, sem dúvida, porque com todos os desafios que ele teve na vida, perdeu o pai muito cedo, pô, batalhou, conquistou, educou os filhos, ensinou a gente, então, pô, aprendi muita coisa como fazer. Quantos anos? 7,5. Aprendi muita coisa como fazer e aprendi muitas coisas como não fazer também com ele. Então ele me ensinou dos dois lados. Pô, como é o nome dele? Marcos. Um abraço ao Marcos. Parabéns aí, filhão aí. Aprendeu direitinho. O que é sucesso pra você? Ser feliz. Ser feliz. Dinheiro, a gente vai atrás. Cara, saúde muitas vezes, mesmo fazendo as coisas direito, você não tem. Então, cara, ser feliz, você tá completo na saúde, na condição de vida. Então, essa é a parte mais importante. Charles, pô, muito obrigado. Acho que foi muito legal. Acho que tem muita coisa aí. Não imaginava, assim, você ser o primeiro escritório de assessoria de investimentos, assim, baita experiência, baita história, parabéns. Obrigado por me receber, foi um prazer estar aqui com você, com toda a equipe da Trígono. Pô, papo bem legal
Espero que esse papo possa agregar para as pessoas, seja para a vida profissional. Se a gente conseguir ajudar as pessoas, valeu muito a pena. Legal, obrigado. Pessoal, mais um episódio muito bacana, com coisas diferentes, uma história realmente bastante incrível, um posicionamento também muito legal. Acho que a gente olha aqui no programa também coisas muito bacanas e a gente sempre está aprendendo, não só do lado profissional, mas também do lado pessoal. E eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. E até a próxima, grande abraço a todos.